Amém? O Senhor diz assim para mim que essa é uma família sacerdotal. Toda essa família é uma família sacerdotal. Foi o Senhor que escolheu vocês, não foi vocês que escolheram a Ele. O Senhor diz assim para mim ainda, que tudo aquilo que o Senhor Edson quis fazer para Deus, e não aconteceu na mão dele, vai acontecer em maior proporção na mão de vocês. Tudo aquilo que ele projetou para fazer para Deus, Senhor Edson, esposo da nossa amada Selma, tudo aquilo que ele projetou a fazer para Deus, ele não pôde fazer. Deus tem essa capacitação para você fazer 100 vezes mais. Pega essa palavra na tua mão. Pega essa palavra na tua mão, moça. Deus tem mostrado você sempre. Eu não sei qual é o projeto que Ele tem com a senhora, mas precisa se render. A senhora precisa se render de uma forma ainda maior. Tem coisas para acontecer. A senhora é a primogênita. Quem é a primogênita? É a primogênita. Ela é a do meio. Ela é a segunda. Então se apressa para isso. Amém? E é a segunda vez que eu falo. Vamos aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus bem forte, amém? Abre a tua Bíblia comigo. Abre a tua Bíblia comigo lá em Marcos 10. Pode continuar tocando aí, enquanto eu estou pregando, vai tocando aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. Vamos trazer uma palavra breve para nós cearmos essa noite. Amado, eu quero falar para você que essa semana, no dia 10, nós temos um encontro aqui com as mulheres casadas. No dia 11 nós temos um encontro com os homens casados. E no dia 12 com os casais. Eu tenho assuntos importantes. Pode se sentar no seu lugar, fica à vontade. Amados, Deus me deu uma palavra para os casais, para nós entrarmos no ano de 2016. Mas estão acontecendo algumas coisas aí. Nós temos ouvido muitas coisas. E nós precisamos tratar algo muito importante dentro do casamento. Eu queria convidar todos vocês para estarem, aliás, todos os casais dessa igreja, para estarem. Eu não estou convidando ninguém de fora. Por quê, amado? Porque não é para nós, não precisa nem anunciar, amado. Uma igreja firme precisa se posicionar com Deus, e uma igreja se faz de família. E precisamos estabelecer, quem sabe não, mas abrilhantar alguns princípios que precisam acontecer dentro do casamento. Então é uma palavra séria. Você não vai vir, e você já sabe, amado, você vem para ouvir a palavra de Deus. Amado, você não vai vir para trazer oferta para a igreja. Você não vai vir, amado. A questão dos casais não é para ficar levantando oferta. A questão dos casais é para nós entendermos os princípios de Deus acerca do casamento, que estão ficando cada vez mais deturpados pelo mundo. Amém? Amém? Então no dia 11, você que é um homem casado, esteja aqui no dia, é dia 11, é isso, né? As mulheres no dia 10, por favor, amado. E aí os casais no dia 12, no sábado. É impreterível que você esteja aqui, amado, porque eu tenho uma palavra muito forte para a tua vida. E se você obedecer, vai ser 10, amém? Vai ser tremendo, amém? Então eu convido você, aliás eu não convido, mas eu convoco você para chegar aqui até mais cedo, já para orar, para saber o que Deus vai falar, porque com certeza Deus vai falar conosco, amém? Por favor, nessa quarta-feira temos um culto abençoado. A pastora Fabiana vai trazer uma palavra para nós de vitória em Cristo Jesus, já para nós entrarmos esse mês de dezembro abençoados, amém? Amém ou não? Uma palavra para nos levantar aquilo que Deus tem para nós. Quantos podem dizer amém? Amém. Fala para o teu irmão, Deus tem sempre uma palavra de soerguimento
para os seus filhos. Amém ou não? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Eu quero agradecer às pessoas que vieram essa semana nos ajudar a trocar as telhas. Você viu que as telhas são novas. Não temos mais vazamento na igreja. Aleluia. Aleluia. E trabalhamos aqui. É claro que em conjunto com o dono, ele contratou o seu João aqui do lado. E vieram aí 3 pessoas e começaram a trabalhar desde terça-feira, mas algumas pessoas se revezaram aqui. O Arthur esteve comigo mais diariamente, mas algumas pessoas vieram aqui e trabalharam comigo durante a semana. Eu queria agradecer a cada um de vocês por essa ajuda, e todos aqueles que vieram ontem, né? Depois, José, eu queria que você me falasse quem veio e quem não veio, que é importante. Eu queria agradecer você que veio na limpeza ontem, porque uma igreja unida, uma igreja que anda em unidade, ela se preocupa com tudo dentro da igreja, mano. Ela se preocupa com um pé que está marcado, ela se preocupa com um piso que está quebrado, ela se preocupa com qualquer coisa, ela se preocupa. E além de se preocupar, ela se move para fazer. Isso é interesse, isso é amor por aquilo que Deus tem nos dado, amém? E nós precisamos gerar isso, né? No coração do homem, até ele entender realmente o que ele precisa fazer. E a gente pagar o preço para ensinar, amém? Então é assim que Deus quer que faça, e é assim o padrão dessa igreja. Quantos estão aqui? Amém. E podem dizer amém por isso? Amém. Deus é bom. Foi bom a limpeza aqui ontem? Foi legal? Se bem que o grosso nós já tinha feito, tá? Não é por nada não. Vocês pegaram o leve. Não foi, Arthur? Não sei se você deu uma olhadinha lá na sala das crianças, porque tem uma pastora aí, cadê ela? A Andressa. Estava falando com o pessoal que estava lá embaixo comigo, trabalhando no piso. Nós estávamos colocando o piso, passando, né? Eu, o Carlão, o Arthur, quem mais? O Wellington. E a gente chegou numa conclusão, essa pastora ora, hein? Pelo amor de Deus, vai orar assim lá longe, porque o telhado está pronto, o piso está pronto, as paredes estão prontas. Falei, oh meu Deus, e é um fogo atrás da gente para acabar com esse negócio. Ela não fala nada, amada, ela não precisa falar nada, ela só ora. E o Senhor vai atrás da gente, vai, apronta a sala, vai, apronta a sala. Eu falei para eles, essa pastora ora, hein, gente? Pelo amor de Deus, tira a gente 6 horas da cama da manhã, faz a gente sair daqui 7 horas da noite. Olha o que a oração de um justo pode, Arthur. Amém? Põe a mão em alguém do teu lado e fala assim: quando você orar, saiba que Deus vai responder a tua oração. O recurso vai chegar, Fábio. A mão de obra vai vir, e a bênção de Deus se estabelecer. Vai fazer. Amém ou não? Então, se você olhar ali, depois, se você quiser, se você se interessar, desce lá embaixo. Nós fizemos um telhado, compramos madeira, e nós gastamos ali mais de R$2.000. Apareceu o dinheiro, apareceu a mão de obra, a força de vontade, o empenho das pessoas. E aí falta colocar aquela porta branca de vidro lá. Amanhã preciso que você me ajude lá naquela questão lá de procurar o cara lá. As portas. Vamos colocar portas de vidro na frente. Vamos ver se essa mulher ora por outra coisa. Pelo amor de Deus. Enquanto essa sala não estiver pronta. Quantos estão aqui? Põe a mão no teu irmão e diga para ele: hoje é a ceia do Senhor. E o Senhor me disse que hoje, logo pela manhã, deixa eu procurar aqui, espera só um pouquinho. Está aqui. Logo que eu abri os olhos hoje, o Senhor falou para mim: essa é a ceia da retomada. Porque eu já deito pensando: Senhor, me fala a palavra durante a noite. Não me deixa sem palavra, Senhor, fala comigo. E assim que eu abri os olhos, o Senhor falou para mim assim: é a ceia da retomada. Eu falei: amém, Senhor. O Senhor que sabe o que o Senhor quer falar conosco. Então põe a mão no teu irmão e fala assim: ó, você precisa retomar algumas coisas na sua vida. Ou você precisa voltar a fazer algumas coisas.
E Deus está te dando uma oportunidade nessa noite para reiniciar, para reconsiderar, tomar posicionamento. Fala para o teu irmão, é ceia de governo. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? É a 12ª ceia, é a ceia de dezembro, e ela traz sobre a nossa vida uma questão de governo. Queria lembrar você que no final desse ano nós vamos estar aqui no dia 31 e vamos entrar a partir das 10 horas e vamos entrar orando a Deus no ano de 2016. É importante, impreterível que você venha, amado, venha, traga a sua família, vamos fazer. Essa é a agenda da igreja, ocupe-se em colocá-la em prática em nome de Jesus, amém? Deus é bom, e não me venha depois falando que, mas, não, é a agenda da igreja, e nós precisamos obedecê-la. Quantos estão aqui? Ceia de dezembro, Marcos 10, 23 a 31, abre a tua Bíblia. Preciso ser muito rápido essa noite, mas eu preciso colocar algumas coisas para você acerca daquilo que eu aprendi ontem. Foi muito importante. Só abaixa um pouquinho, está um pouquinho alto. Nós vamos louvar, vem. Não, pode tocar aí também, faz o barulhinho aí, pri, 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 pri. Essa semana foi difícil de trabalhar, que eu fiquei doente, amados. Deus me deu um livramento, eu estava lá no andaime, lá em cima. Quando eu olhei para trás, eu olhei e vi que a madeira que eu estava, em cima da madeira, estava fora do andaime, estava uma quininha, só segurando a quininha, só a quininha estava segurando a madeira que eu estava. Pensei duas coisas, ainda bem que o Márcio não está aqui. E aí porque quando eu fui subir no andaime, na hora que eu subi na madeira, a madeira correu junto comigo, mas eu não prestei atenção, porque eu estava trabalhando lá em cima. Quando eu olho para trás, irmão, e a madeira que eu estava, lá no alto lá, uma quininha assim, ó, ela estava ainda dobrada, então só uma quina da madeira segurava o meu peso, não é muito, mas era só a madeira que me separava de uma queda. E eu olhei assim para ela. Quando eu olhei para ela, já me assustei, coloquei a mão logo na lateral, e eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Porque quando nós estamos em obediência a Deus, Ele não deixa nada acontecer na nossa vida. Põe a mão no teu irmão e diga assim, quando você está obedecendo ao Senhor, Ele não deixa nada acontecer na tua vida, mesmo quando você é descuidado. Amém? Falei para o Arthur, a primeira coisa que ele falou foi me chamar a minha atenção. Também, né? Está cansado, aí não presta atenção no que está fazendo, né? Joguei o alicate lá de cima. Quantos estão aqui? Então Jesus, Marcos 10, 23 a 31, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Eu queria que você prestasse atenção nisso. Os discípulos estão numa caminhada com Jesus, e eles estão indignados, quem sabe, da maneira como Jesus fala. E Jesus fala assim, ó, ninguém pode herdar o reino de Deus. Olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele cita sobre as riquezas, e os discípulos dizem assim, então, quem poderá? Ou seja, eles estão avaliando a eles mesmos, nós não podemos. As riquezas que eles estavam envolvidos, aquilo que eles tinham no coração, eles mesmos disseram, puxa vida, se é dessa maneira, então quem que vai poder entrar? Ninguém vai poder entrar. Se for dessa maneira, a questão das riquezas,
Então ninguém pode entrar. Eles mesmos estavam se destituindo da oportunidade de entrar no reino dos céus. De tão grande que é o poder da riqueza, aquilo que governa o teu coração. Quantos estão aqui? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó: a única pessoa que deve governar o seu coração é o Senhor Jesus. Só Jesus. Versículo 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó: eu sei que o seu coração, de alguma forma, uma vez ou outra, está enviesado em algum governo que não seja o de Deus. Fala para o teu irmão: Deus é bom, Ele te perdoa. Muito bom. Mas Ele disse que se Ele estiver dentro de você, Ele vai governar a tua vida, a ponto de que essa riqueza seja Ele. Amém ou não? É o que Ele está falando aqui. Olha, eu sei, Ele olha para os discípulos e Ele vê uma carinha de tristeza nos discípulos, mas Ele diz assim, ó: eu sei que isso é impossível para vocês. Eu sei que olhando para vocês eu estou vendo que é impossível. Mama, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, para vocês é impossível, mas para Deus não é nada impossível. Se vocês estiverem em mim, isso não será impossível. A diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Quando Ele está dentro de nós, não há como nós recusarmos aquilo que Deus tem para nós, ou olharmos outra riqueza que não seja Jesus. Amém ou não? Fala para o teu irmão: fica tranquilo. Que se a sua riqueza for Jesus, todas as outras coisas tudo Deus trará na tua vida. na sua vida. Amém ou não? Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Amém. Agora sim, põe a tua mão sobre a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra para essa noite, para as nossas vidas, para essa semana, para essa ceia, pelo menos a primeira palavra. Então, Senhor, nos contagia com esse amor, Pai. Em nome de Jesus. Nos contagia com esse amor, a ponto de que esse amor seja o maior governo em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor está falando aqui de amor. Tudo bem? Tudo bem? Olha para o teu irmão e fala assim: nós precisamos amar a Jesus. Precisamos amar a Jesus. Precisamos. Ele disse assim: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa por amor de mim. Casa, carro, filho, filha. Ele só não fala esposa aqui. Ele não é burro. Porque se ele abrisse esse parêntese, Jesus é sábio demais, né? Ele é sabedoria. E ele disse: por amor de mim. Amém ou não? Jesus está falando de amor. E ontem eu estava... Quantos estão aqui? Amém. Eu vou ser breve para a gente tomar ceia, amém? Mas ontem eu fui numa cerimônia de encerramento do ano do meu filho lá em Campinas. Ele deixou o primeiro ciclo e está partindo para o segundo ciclo agora. Um novo tempo na vida dele. É um desafio ainda maior para ele seguir. E nós chegamos lá e eu sou uma pessoa que observa muito, amado. E os ensinos que eles têm para nós são muito ricos. E não é à toa que Paulo, quando escreve as cartas, ele está preso. E ele olha o soldado romano, e ainda que seja inimigo de Roma, ou inimigo de Israel, ele começa a ver as características de um soldado ou de um exército,
E ele começa a tracejar essas características para o crente fiel, para como que o crente deve andar na presença de Deus. Por isso eu entendi tantas coisas que eu não tinha entendido. Não era só porque Paulo estava estabelecendo comunicação, não, porque ele tinha esse poder de encontrar no mais simples, na mais simples condição ou circunstância, ele encontrar algo que se encontrava no Evangelho de Cristo. Quantos estão aqui? Amém. E aí uma pessoa lá, um general, foi falar, né? Ele foi pronunciar, e a primeira coisa que ele falou: eu sei que o exército está impregnado em vocês. Eu não gravei, mas eu ouvia. Eu sei que o exército está impregnado em cada um de vocês. E que esse mês, fora das Forças Armadas, vai trazer sobre a vida de vocês saudades, um monte de coisa. Mas vocês vão estar com o coração nas Forças Armadas. Quantos estão aqui? Mas antes deles tomarem essa posição, né? E toda essa posição e essa impregnação, ela vem de circunstâncias básicas: disciplina e respeito. Por eles entenderem, por eles obedecerem e fazerem parte de uma disciplina diária, então eles estão impregnados do exército. Tudo para mim, amado, é obra de Deus, tudo para mim é palavra de Deus. E eu vejo aqueles homens, todos com a mesma cara, todos com o mesmo comportamento, com o mesmo posicionamento, com o mesmo brilho no sapato, com a mesma roupa. Está impregnado a disciplina no coração daquele homem. E quando ele está disciplinado por aquilo, então ele está governado por aquilo. Ele está enviesado em fazer tudo aquilo no qual ele é disciplinado. Quantos estão aqui, amado? Isso eu trago para o Evangelho de Cristo. Eles se afastam por esse mês. Agora, a disciplina não conta. Agora, ele vai levantar muito cedo, como se levanta. Porque a disciplina organizou a vida dele. Os ensinamentos organizaram a vida dele a um ponto do coração dele clamar por aquilo que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas antes da disciplina, eles entenderam amar o que estão fazendo. Quantos estão aqui? Amém. O Evangelho de Cristo não é diferente. Se eu não amar a Deus, eu não vou pôr em prática as disciplinas que Deus tem para mim. Se eu não amar a Deus, eu não vou obedecer a palavra de Deus. Se eu não amar a Deus, eu não vou conseguir me submeter àquilo que Ele me coloca, ou aquilo que Ele me diz, aquilo que Ele me ensina. Se eu não me submeter a esse amor, se eu não me submeter à vontade do Senhor, se Ele não for o primeiro, se eu não obedecê-lo, se eu antes não tiver amor por Ele, eu não consigo obedecê-lo, porque amor não existe sem obediência, e obediência, ela tem uma plataforma, amor. Quantos estão aqui? Amém. Amado, quando nós não obedecemos, nós já não temos amor. Assim acontece na vida, assim acontece no exército, assim acontece no exército de Cristo, nos homens e nas mulheres que se dizem servos do Senhor. O amor, se ele não for alimentado, se ele não for exercitado, se ele não tiver disciplina, responsabilidade, controle e equilíbrio, então de nada ele vai adiantar. Quantos estão aqui essa noite? Quando eu me envolvo na disciplina desse ensino,
eu começo a fazer aquilo pelo que fui disciplinado. Quando eu ouço a palavra de Deus e decido, antes, porém, todavia, contudo, senão pelo amor, então eu obedeço. Quantos estão aqui, amados? Amém. Nós estamos na ceia. Ceia é aliança. Ceia, aliança significa entrega. A aliança significa que aquilo que é de Deus é seu e o que é seu é de Deus. Tudo que Deus nos ensina é aliança, é amor, é entrega. Quantos estão aqui essa noite? Ele vai de um nível agora para um outro nível. Então o nível que o meu filho falou para mim ontem é civil para militar, e agora de militar para bom militar. Nós estávamos no mundo e aceitamos a Jesus, passamos a ser cristãos, e de cristãos nós temos que ser bons cristãos. Quantos estão aqui? E o que leva eles a serem bons militares? O exercício da disciplina, do entendimento, da sabedoria, da obediência àquilo que eles estão aprendendo. Quantos estão aqui, amados? Amado, eu queria que você entendesse comigo essa noite, que quando nós, como corpo de Cristo, obedecermos ao Senhor, sem questionamentos, apenas obedecê-lo, primeiro pelo amor, do qual Ele nos outorgou pelo sacrifício na cruz. Quando nós entendemos esse amor e começamos a praticar a obediência, então somos disciplinados pela Sua palavra. E aí começamos a passar de níveis, os quais o homem tem para os seus homens e Deus tem para nós. Quantos estão aqui? Amém. Meu filho leva com ele as notas que ele tirou durante esse ano. E essas notas, ele vai ter que se responsabilizar por elas lá. Não virou o ano, ele não responde mais por elas, ele continua respondendo pelas notas. De 507 pessoas que entraram, 460 ficaram, ou seja, 40 e poucas, 50 foram embora, não conseguiram, desistiram, falharam no seu engajamento. Algumas colaram na prova. Colar na prova do exército é rua, e sem direito a conquistar um emprego durante 3 anos. Princípio, não fazer, não ir contra o seu, não é líder, próximo, nunca ir contra o seu próximo, não abrir a sua boca contra ele, não falar contra ele, e agir sempre em prol da unidade e do foco que tem que acontecer. Quantos estão aqui? Amém. Deus é bom? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: mas antes da disciplina, começa no amor. Primeiro amaram, por isso se entregaram. Não é uma entrega parcial, mas ela é total. Quantos estão aqui? Amém. Amado, isso que o Senhor Jesus, Ele exige de nós. Eu vou falar exige, Ele exige sim. O que Ele exige de nós é uma entrega total e não parcial. Porque a entrega parcial vai nos levar a desobedecermos ao Senhor. Quantos estão aqui essa noite? Amém. Abre a tua Bíblia comigo lá agora então, em João 15, do 9 ao 11. Põe a tua mão sobre a cabeça antes e diga assim: em nome de Jesus, eu rejeito agora tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. E recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amado, não é idolatria não, fica tranquilo. Não estou idolatrando um filho que está no exército, não é isso. Eu estou vendo princípios de autoridade e princípios de obediência em um exército que eu não sabia como era. Já ouvi falar,
mas não sabia quanto princípio da palavra de Deus existia no exército e nas pessoas que passam por ele. João 15, do 9 a 11. João 15, do 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como tanto eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele assim: o Espírito Santo só pode operar na sua vida os milagres de Deus se houver amor da tua vida por Jesus, se houver obediência da tua vida por Jesus. Quantos podem dizer amém? Tudo passa pela operação do Espírito Santo, na confiança da palavra de Deus. Quantos estão aqui? Vamos cear essa noite em nome de Jesus. Mas eu queria encerrar, ou pelo menos entrar numa outra palavra muito grande. Ceia é aliança, amém ou não? Ceia é aliança, amém ou não? Amém. Essa semana, eu não sei se foi essa semana, foi semana passada, eu estava colocando o piso lá embaixo, aplicando o piso, e o piso é muito rústico, tem umas pedrinhas para cima ali, muito, antiderrapante. Mas antes de eu usar o martelo de borracha para imprimir ali a impressão do piso, eu bati a mão. Não é uma mão leve não, viu, irmão? Eu bati a minha mão no piso, as duas mãos, para encostar a cerâmica no lugar certo, para ficar no esquadro. E eu fiz isso várias vezes. Aí chegou a noite, cheguei em casa, conversando com a pastora Conceição, olhei para a minha aliança e vi a minha aliança toda marcada. Todinha, de lado a lado, de ponta a ponta, toda marcada pelo piso. Porque eu batia no piso. E a minha aliança sofria. A minha aliança sofreu o impacto. E ela amassou e ela ficou cheia de marcas. Assim é a nossa aliança com Deus. A maior parte da aliança é Jesus. Mas nós imprimimos nessa aliança muitas coisas que não são importantes. Nós estamos aqui. Quando eu bati a minha mão na cerâmica, eu não sabia que eu ia marcar a minha aliança, senão eu tinha tirado. Agora eu vou ter que lixar, polir. Consequentemente, ela vai enfraquecer, porque ela vai afinar. Porque eu me lancei contra a minha aliança. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua aliança com Deus está debaixo de uma palavra de misericórdia. A cada dia, Deus se levanta em prol dessa aliança. Mas as suas atitudes com Deus, sua maneira de levar as coisas com Deus, a sua maneira de responder à chamada de Deus, de responder às perguntas de Deus, de responder ao ministério que Deus te deu, a maneira como você se levanta e questiona, a maneira como você desobedece ou não, a maneira como você ouve, entende, quer ou não quer, isso vai marcando a sua aliança com Deus. E ela vai pedir para você. A aliança, ela vai pedir respostas. Ou você abrilhanta, ou você pule, ou ela fica opaca pelas circunstâncias às quais você a submeteu. Posso ouvir um amém? Quantos entenderam? É assim ou não? Assim como Jesus fazia, amado. Por várias formas ele precisava fazer, ou falar com o seu povo, ele precisava entrar em histórias, ele precisava entrar em tantas coisas para que o povo pudesse entender.
E ele chegou uma vez, ele começou a falar, alguém foi questionar ele, alguém que queria o mal dele, foi questionar ele, mas Senhor, quem que é o meu próximo? E aí ele começa a falar de uma pessoa que estava no caminho de Jericó para Jerusalém, e passou ali o levita, passou ali um pastor, vamos dizer assim, e não atenderam a ele, e não atenderam aquele judeu, que foi passar por um caminho difícil. Esse judeu, ele foi passar por um caminho que representava 30 quilômetros, numa descida de 1.100 metros, onde só tem dificuldade no caminhar, mas ele quis passar por ali, ele resolveu andar naquele caminho, sabendo que havia ali salteadores e ladrões, ele entendeu passar por ali, quem sabe o seu orgulho, e ele entendeu passar por ali, e ali ele foi roubado, tomou uma grande surra naquele lugar, a ponto de achar que ele estava morto. E aí a Bíblia diz que o samaritano chegou, a Bíblia fala, a tradução é samaritano, não é bom samaritano, mas é samaritano apenas, e o samaritano atendeu, sabendo que ele era judeu, a Bíblia diz que ele passou óleo nas suas feridas, que ele cuidou do rapaz, ele levou até um estabelecimento e ainda disse que ia entregar tudo que fosse necessário, lá na estalagem ele ia pagar. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa entender algo muito importante antes da gente tomar a ceia. O que é importante e o que é necessário. A Bíblia dá respaldo ao levita e ao pastor por não tocarem aquele homem. A Bíblia em Levítico 5 dá uma ordem: não ponha a mão em morto, você que some, assume altar. Eles estavam sob a autoridade da palavra, eles estavam obedecendo a palavra de Deus. Não vamos pôr a mão em morto. Mas o samaritano, e esse samaritano é Jesus, ele vem, ele cuida, ele toma, ele levanta, ele põe na sua cavalgadura, no seu cavalo, ele o transporta, ele coloca azeite nas suas feridas, ele cuida. Ele faz aquilo que é necessário. Essa ceia é uma ceia de retomada. E você precisa entender no seu coração e avaliar no seu coração o que é importante e o que é necessário. Porque o importante está tomando mais conta daquilo que é necessário. E o necessário está ficando para trás. O necessário é obedecer a palavra de Deus. Importantes são as suas opiniões. Oh, aleluia por isso. Mas mais do que o importante, Danúbia, é obedecer ao Senhor. Mais do que o importante, é o necessário. Mais do que o importante, é colocar em prática aquilo que Deus mandou você fazer. Quantos estão aqui? Amém ou não? Vamos tomar ceia essa noite? Inclina a sua fronte um pouquinho. Quero orar com você antes da ceia. Queria que você avaliasse algumas coisas. Tudo que é importante está na nossa alma. Tudo que é importante está invariavelmente envolvido nas nossas vaidades. Tudo que é importante está envolvido naquilo que queremos, ou naquilo que fazemos, por aquilo que zelamos, por aquilo que atendemos ou entendemos. Isso é importante. Mas o necessário é obedecer ao Senhor. A ceia não veio para condenar você.
A ceia que você vai participar, ela não está condenando você pelos seus pecados, pelas suas indiferenças, pelas suas mazelas, pelos seus relacionamentos. Não, a ceia, ela te absolve dos seus pecados, ela te absolve das suas mazelas, ela te absolve desse importante para você realizar aquilo que é o necessário, aquilo que é mais importante do que o importante: obedecer ao Senhor na essência da sua vontade, na essência da sua santidade. Inclina a sua fronte, amado. Consegue? Né? A gente fala de obedecer e você não consegue obedecer, nem ficar com a sua cabeça abaixada. Avalie, amado. A Bíblia diz que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Você não vai ouvir uma palavra de crescimento financeiro, você não vai ouvir uma palavra de prosperidade, você não vai ouvir uma palavra, amado, que vai trazer sobre a sua vida a tua vaidade, vai fazer ela crescer. Você não vai ouvir, amado. A sua obediência, o entender o que é necessário, a tua cumplicidade com o Espírito de Deus, é que vai trazer na tua vida tudo aquilo que você almeja, precisa e entende ser importante para a tua vida. Necessário é que nessa ceia você se aproxime ainda muito mais de Deus, porque é nessa aproximação que aquilo que você tem ralado, aquilo que você tem trabalhado, aquilo que você tem lutado com as tuas mãos, horas a fio, é assim que as coisas vão acontecer na tua vida. Por glorificar e honrar primeiro a um nome, por exaltar e levantar apenas um nome, por se apressar em obedecer a palavra de Deus. Mas antes de tudo isso, antes de obedecer, antes de colocar em prática, antes de se disciplinar, antes de tudo isso, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Seu primeiro grande amor, amado, seu primeiro grande e maior amor é o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Você está vivo porque Jesus, Ele entendeu essa manhã. Seu corpo se levantou sobre os seus joelhos porque Deus permitiu que os seus pulmões enchessem-se de oxigênio. Ele é o autor e consumador da vida. É Ele que tem dado vida para as nossas crianças, para os nossos filhos. É Ele que tem dado subsídio para que os nossos filhos cresçam em harmonia e em alegria. É Ele quem tem dado um sangue forte para nossas crianças, para que elas possam crescer em integridade, em responsabilidade, fortes e exuberantes. É o Senhor que tem enchido os ossos dos nossos filhos de energia para que eles possam crescer. É o Senhor que tem dado vista aos nossos filhos. É o Senhor que tem dado toda a bênção, toda a alegria para nossas crianças. É o Senhor que tem enchido o teu útero de vida. É o Senhor que tem dado alegria para você, amado. É o Senhor que tem dado palavras na tua boca. É o Senhor que está dando trabalho para você. É o Senhor que deu teu emprego. É o Senhor que tem liberado salário a cada mês. É o Senhor que tem dado ordens àquele patrão para liberar sobre a tua vida. É o Senhor, amado. É o Senhor que tem liberado chuva sobre a tua vida, chuva de bênção, chuva de alegria, a chuva física, a chuva da água, é dele que tem liberado sobre a tua vida, mano.
É o Senhor que tem mantido a tua família de pé. É o Senhor que tem mantido a tua família no princípio da sua palavra. É o Senhor que tem levantado esse sacerdote na tua casa. É o Senhor que tem feito isso. E se Ele tem feito isso, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. O seu sacerdote é um homem de Deus. A sua sacerdotisa é uma mulher de Deus, amado. A nossa fé não está em carros e cavalos. A nossa fé não está depositada no nosso dia, amanhã 6 horas da manhã, partindo para rumo a um dia de grande trabalho e esforço físico humano. A nossa fé está posicionada num Deus que vai se levantar antes da gente amanhã e vai propor todo dia e vai fazer um cenário de vitória para a tua vida. Shrianderebarás. Provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar. A sua vitória não está naquela casinha, não está naquele apartamento. A sua vitória não está sobre aquelas rodas pelas quais você caminha pela cidade, o seu automóvel, sua empresa, a cadeira que você se assenta. A sua vitória, amado, está no abrir dos seus olhos pela manhã, e saber que você pode vislumbrar a cada dia, a saber que você pode vislumbrar o rosto da tua esposa, poder olhar para ela e saber que Deus deu ela para você e não foi o diabo, mas foi Deus que na excelência da sua vontade, na excelência do seu poder e autoridade, Ele reservou uma mulher para a tua vida, uma mulher que você deve cuidar, uma mulher que você deve acatar, uma mulher que você deve abençoar. Sua vitória não está na tua faculdade. Sua vitória não está no seu cargo. Sua vitória não está no restaurante lindo que você almoça. Sua vitória não está no seu conhecimento. Sua vitória está num cara que subiu na cruz do Calvário e com as suas vestes, sem veste nenhuma, aliás, se entregou em sacrifício vivo pela tua vida. Sua vitória está num herói que foi morto e se deixou derramar todo o sangue pela tua vida. É por esse Deus, é por esse Senhor, é por esse poderoso e maravilhoso Deus, e é nele em que a nossa confiança deve estar posta. Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem muitas coisas para fazer, mas esse Deus, Ele quer ser amado de você. Ele disse: eu sou amado de meu Pai. Teu Deus quer ser amado de você. Ele quer viver esse amor, assim como o Pai me amou, eu amei. Foi o que Ele disse. Jesus quer nos encher do seu amor essa noite, amado. Porque sem amor, nós não vamos acatar as suas vontades ou as suas direções. Tampouco vamos obedecê-lo. A Bíblia diz que Jesus estava entre os discípulos nessa conversa. E de repente Ele disse assim: eu não tenho mais muito para falar agora. Se levantem e vamos para outro lugar. Jesus não tinha meia palavra para falar com discípulos. Jesus não falava: por favor, meu querido, por favor, meu filho lindo, por favor, meu amado, eu não quero te deixar triste. Dá para você se levantar com bastante cuidado para não machucar o pezinho, que nós temos que ir para outro lugar. Não, levanta e vamos para outro lugar. Ele tinha uma palavra de autoridade. Ele não precisava mimar discípulo, porque ele sabia que ele tinha o amor do Pai e o Pai por ele. Ele sabia quem ele tinha que honrar. Se levanta no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.
Eu estava ontem lá na cerimônia e eu vi que meu filho está no exército, mas a minha família também está. A minha família está no exército com o meu filho, porque ele contagia a gente com a disciplina e a responsabilidade e a mudança de caráter dele. Eu vou falar de novo para você me ouvir. O meu filho Lucas está no exército, vai para Amã, escola, Academia Militar das Agulhas Negras. E eu descobri ontem que eu também estou, e a minha esposa também está, a Helena também está e o Fernando também está, porque ele contagia a gente com a mudança do caráter dele, a postura da palavra, a maneira de se vestir, o comportamento de responsabilidade dele. Ele contagiou de Campinas para cá. E eu, crente, filho de Deus, do exército vivo de Jesus Cristo, não consigo contagiar a minha família. Quando ele conseguiu contagiar, todos nós somos do exército agora. Está na hora de você contagiar a tua família com a palavra de Deus, a ponto de trazê-los para esse exército de Cristo. Está na hora dessa palavra de Deus estar na sua boca de uma maneira em que você possa realmente contagiar as pessoas. Uma das coisas que eu percebi lá é que todas as mães e pais estavam com os seus filhos. Princípio de família. Sempre a família perto, sempre. E o quanto eles precisam da família, o quanto eles recarregam as suas baterias quando chegam perto dos pais. Não precisa falar nada, é só chegar perto do pai e da mãe, já se sente. Está me ouvindo? Um filho, quando chega perto da mãe e do pai, Wagner pode ter a idade que for, quando ele chega perto da mãe e do pai, ele já se sente. Quando você está perto do teu pai, você tem o direito de se sentir. Eu sou filho. E pode ter 80 e poucos anos. Ele é o meu pai. Quantos estão aqui? Vamos tomar ceia essa noite? Deixa eu falar para você uma coisa. Ame a Deus. Ame. Ame. Exerça esse amor pela obediência. Porque se você não obedecer, não existe amor, não existe amor, não existe obediência. Acabou o princípio. Quebrou-se o princípio. O princípio da obediência é hábito. Se eu me habituar, então eu obedeço. Se eu me habituar, eu crio caráter. Porque caráter vem do hábito de fazer o que é correto. Se você tiver o hábito de adorar a Deus, de obedecer ao Senhor, de estar na presença de Deus, de buscar Ele em oração, de falar com o Senhor, então o seu caráter vai ser transformado pelo de Jesus. O seu caráter vai ser como Ele. E aí Ele vai falar para você, não falo mais com vocês como servos, mas falo para vocês como filhos, como amigos. Amém? Vamos tomar ceia essa noite. Senhor, essa ceia é a ceia, o Senhor me disse pela manhã, é uma ceia de mudança, de retomada. Sabe, Senhor, quem sabe eu não entenda muito bem, mas o Senhor sabe o que o Senhor está falando e eu não preciso entender nada, eu só preciso obedecer.
Então eu peço, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, que essa ceia, ela restaure todo o processo na nossa vida, Pai. Tudo aquilo que precisa ser restabelecido, restaurado, reedificado, Pai, reiniciado por essa ceia. Então faça como o Senhor entender melhor. Pai, eu quero te pedir algo. Não deixa ninguém que está aqui dentro ficar fora dessa palavra. Não deixe que ninguém tome essa ceia apenas por tomá-la. Não deixe que ninguém tome essa ceia apenas por tomar, apenas por um movimento social, porque está aqui. Mas que nós possamos tomar essa ceia sabendo que nós precisamos andar em amor com o Senhor, Pai. Andar em retidão, em obediência à Tua palavra. Ceia nada mais é do que submissão. Senhor, nós queremos nos submeter ao que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós queremos nos submeter àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque sabemos que o que o Senhor tem é maior do que aquilo que pensamos ou pedimos. Então eu peço, Senhor, governa a nossa casa, governa a nossa família, governa os nossos filhos, põe a Tua mão sobre os nossos filhos, protege os nossos filhos, protege cada família dessa igreja. Pai, eu quero declarar, Senhor, que nenhuma família dessa igreja pode ser tocada pelo inimigo, por Satanás e seus demônios. Eu declaro em nome de Jesus, que nenhum homem dessa casa, nenhum sacerdote dessa casa, nenhuma sacerdotisa, mulher, criança, nenhuma moça, adolescente, nenhuma menina pode ser tocada por Satanás e seus demônios, Pai. Senhor, eu declaro com essa ceia de dezembro, que a nossa casa está revestida, que a nossa casa está coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus. E mais ainda, Senhor, eu quero declarar que a nossa casa, como a nossa igreja, como o nosso coração, está impregnado desse amor pela Tua palavra, pela Tua vontade e pelo Teu querer. Senhor, se não for dessa forma, eu peço, muda essa história essa noite. Pai, impregna o meu coração ainda mais, para que eu possa fazer ainda mais. Faço de muito pouco, Pai. Impregna o coração desses homens e mulheres, os casais dessa igreja, para que eles possam se posicionar como um grande e poderoso exército. Um exército que ora, um exército que vê o milagre, um exército em que vê os seus filhos na bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, ao ingerirmos essa ceia, ao tomarmos essa ceia, Pai, nós seremos revestidos, seremos ungidos e abençoados, Pai. Em nome de Jesus é o que eu declaro. Em nome de Jesus. Pode servir a ceia. Espere uns pelos outros, amado. Vamos esperar uns pelos outros, vamos louvar a Deus.